Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a Hora de Maria, esse momento de recolhimento, de esperança, de força e coragem para superar os nossos desafios, de rogativa, de gratidão, de louvor a tudo que a vida nos oferece. Estamos aqui então continuando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, dando assim continuidade àquele tratado humano, o verdadeiro tratado humano que vem aqui no Evangelho sobre o homem de bem. E vamos então dando continuidade a esse belo texto, essa bela mensagem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Isso nos lembra aquela passagem de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que nos diz assim, que nós devemos plantar, cultivar, regar, mas o fruto pertence a Deus, trazendo para nós aquela mensagem assim, de nós não estarmos presos aos resultados, principalmente envolvidos no trabalho de voluntariado, de amor ao próximo, onde muitas vezes nós desejamos ver os resultados de forma assim tão rápida, nas pessoas, e serve para tudo, os relacionamentos, tudo terá o seu tempo. Então, cabe que nós façamos a nossa parte e o fruto surgirá no momento propício da sua condição, no momento que estiver maduro. E continua assim o Evangelho nessa belíssima página. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses pela justiça, nos mostrando a máxima de Jesus, Retribui o mal com o bem. Isso lembrando para todos nós que estamos aqui nesse aprendizado da doutrina espírita, que quando Jesus nos orienta, amai os vossos adversários, amai os vossos inimigos, isso vai muito mais de uma questão meramente moral. É uma questão de lei da natureza. Porque quando nós nos vinculamos àquela revolta, àquele sentimento de querer desforrar, de querer vingar, nós nos desguarnecemos. Nós entramos em sintonia com aquela sombra da qual nós estamos nos queixando. E essa sombra naturalmente está em nós, não está no outro. Se nós ainda reagimos é porque essa sombra ainda está em nós. E quando nós fazemos isso, o que ocorre? Nós nos desguarnecemos e passamos a sintonizar com os espíritos obsessores, aqueles nossos irmãos infelizes que estão cristalizados ainda no ódio, no rancor, que já passaram para o além-túmulo, estão na vida espiritual, mas que estão aí a transitar, em qualquer espaço, em qualquer lugar. E quando a gente sintoniza, nós vamos ter com eles, logicamente, tudo aquilo de ruim, de negativo que possa nos trazer em virtude da nossa invigilância. Então, não desejar o mal, não fazer o mal, reagir com o bem, é antes de tudo uma proteção a nós mesmos, além de cuidar do conhecimento, do perdão, do entendimento, mas sobretudo da nossa autoproteção. Então é uma lei da natureza, não é meramente uma questão moral, que é importante, mas que a gente possa ter esse entendimento que as máximas de Jesus falam muito mais do que a gente possa imaginar nas suas profundidades. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Então aqui a gente está vendo esse chamamento do que o bem faz. Então quem está ligado a qualquer atividade de voluntariado, não precisa ser de forma organizada, como é aqui o nosso querido MAP, mas quando a gente está fazendo alguma coisa pelo outro, nós vamos nos realizar, nós vamos estar felizes, realizados, porque nós conseguimos contribuir com alguém
conseguimos contribuir com aquele que está em maior sofrimento. E isso, antes de tudo, é uma oportunidade para cada um de nós. Então ele diz aqui, ainda repetindo, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros e nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. E isso é o que Jesus nos ensina, porque a caridade, ela vai nos ajudar a ser pessoas melhores. Aliás, o mundo corporativo está cheio de experiências que mostram quando os funcionários se envolvem em algum trabalho voluntariado, de solidariedade, aquele ambiente ele fica mais humanizado, ele fica mais respeitoso, mais amigo e mais acolhedor. Então, a ciência vai demonstrando como isso faz bem. E a medicina também, a psicologia, a ciência do comportamento humano vai mostrando que as pessoas que estão ligadas ao exercício do bem são mais saudáveis, seja fisicamente, seja mentalmente. Não quer dizer que estejamos fora do alcance daquilo que a natureza humana tem como na nossa própria condição do corpo, de doenças, etc. Mas que a ciência vai comprovando que quem está voltado para o amor, para a espiritualização, tende a ser mais saudável em todos os sentidos. E continuando aqui, seu primeiro impulso do homem de bem é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda a ação generosa. Então, esses são os destaques que nós estamos fazendo aqui, que julgamos interessante, do homem de bem. E é importante, quem não conhece ou quem possa rever esse texto no Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem, que dá assim um tratado de norteamento de comportamento, que muitas vezes a gente ouve falar o bem, amar ao próximo, mas como fazer, como dizer, não sabe como. E aqui é uma lista de itens que de forma objetiva, clara, vai nos mostrando como nós devemos estar atentos nesse propósito. Então, deixamos aqui essas reflexões para que todos nós possamos aprofundar, nos robustecer, agradecendo a Deus, aos amigos espirituais que norteiam o nosso caminho, aproveitando a oportunidade de refletir e de cuidar de cada um de nós. Então, que todos nós nesse momento possamos ter a nossa garrafinha d'água, a nossa mentalização para acolher e receber os benefícios que a espiritualidade nos oferece nesse momento principalmente. Então vamos para os comentários da Janete Serra. Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações, Maria, nossa querida Mãe Santíssima, nos envolva com seu manto de amor e de misericórdia. A leitura de hoje versa sobre o tema purificação pelo sofrimento. E o texto é extraído do livro Tempo para o Entendimento. Então vamos fazer uma breve leitura e trazer algumas reflexões em torno desse tema, com esse propósito de nos conectarmos com os ensinamentos da doutrina espírita e fazermos esse processo, que deve ser um processo constante na nossa existência, de buscar sempre aprendizado. Porque por mais que nós já conheçamos, a gente vai ampliando cada vez mais o nosso entendimento, a nossa compreensão e ampliando assim a nossa consciência, fundamentando, sedimentando em nós fundamentos, princípios importantes que a doutrina espírita nos traz. Então a gente vai destacar alguns pontos da leitura. O sofrimento muitas vezes é o elemento purificador, mas não pensem que devem deixá-lo dominar sua matéria e seu espírito.
é dever de cada um minorá-lo. Continuem na busca de melhores condições de saúde e, através da leitura dos ensinamentos de nosso Pai, buscar a compreensão para os males do espírito que os afligem. Ninguém nasceu para sofrer. A que me refiro é que o sofrimento abre os olhos para a busca da verdadeira vida. Não se deixem abater. Pelo contrário, abatam-na. Procurem sublimar suas aflições. Isso é possível. Basta querer. Então a gente pode refletir a partir desses pontos, dessa mensagem, que o Espírito então traz para a gente o entendimento que já temos a partir da compreensão da doutrina espírita, que diz para a gente que o sofrimento é parte do nosso processo evolutivo, que é parte constituinte da nossa existência, já que nós somos espíritos num processo evolutivo, ou seja, ainda não somos espíritos acabados, que chegou a um determinado grau relativo de perfeição. E nós sabemos que nós estamos nesse caminho, mas que ainda depende de muitos passos, de muitas reencarnações. Então, a partir desse percurso, nós vamos nos dotando de maiores possibilidades, de maior compreensão em relação às leis divinas, e assim a gente vai deixando de errar mais, a gente vai errando menos e acertando mais. A gente vai compreendendo, não somente no campo do raciocínio, as leis que nos regem, mas acima de tudo a gente vai se adequando, a gente vai se esforçando para colocar em prática e despertar dentro de nós as nossas virtudes. E a partir do momento que nós vamos fazendo esse processo, a gente vai também se libertando do jugo da dor, porque a dor acaba sendo uma consequência da nossa própria ignorância, dos nossos atos impensados, dos nossos processos doentios ainda muito ligados à matéria. Então é natural, e a gente precisa entender, e a doutrina espírita nos ajuda a compreender, então, que a dor ela precisa ser entendida como um processo pedagógico, e que ela jamais deve ser compreendida como algo punitivo pela providência, ou que Deus está direcionando aquela dor como uma punição. Não, é algo que faz parte do nosso processo, porque a dor também, ela nos estimula, ela nos propicia a sair do lugar e a buscar novos entendimentos, novas formas de pensar, de se expressar, a compreender que estamos no mundo de uma maneira que a gente esteja nos cuidando, que a gente precise olhar para dentro de nós sempre com amor, buscando essa compreensão e essa maturidade que vai vindo naturalmente a partir do momento que a gente então estabelece essa relação para conosco mesmo, para com a nossa família, para com aqueles que estão à nossa volta, para com o mundo, e essa relação também da transcendência, dessa busca, dessa totalidade maior, desse self que nos constitui enquanto espíritos imortais e que nos direciona, que nos impulsiona para o caminho então da felicidade, da completude, da autorrealização e do autoconhecimento. Então, na realidade,
O sofrimento é algo que, como falamos, é inerente, sim, devemos compreendê-lo, né, como parte também importante da nossa vivência, mas a gente deve sim buscar, como o Espírito diz na mensagem, superar, né, buscar nos alavancar e buscar outras formas de ver o mundo, superando os desafios que nos são postos pela nossa própria, muitas vezes, imprudência de nos localizarmos no mundo e nos direcionarmos e buscar então outras formas mais ampliadas e mais amorosas, porque a vida também nos responderá de forma diferente. Paz e bem a todos os corações. Olá, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Nesse momento, busquemos a nossa Mãe Maria, a nossa Mãe Santíssima, e pedindo a ela estamos que ela nos envolva com seu manto de luz e amor, nesse momento tão importante, nessa hora tão importante para todos nós, como também aos nomes que nós colocamos nos comentários, pedindo oração, irmãos encarnados, irmãos desencarnados. Sendo desencarnados, pedimos que nos avisem, por favor. E logo depois a hora de Maria, todos esses nomes serão enviados para as casas que compõem o polo do mapa. Confiemos na continuidade dessa prece, dessas orações, de todos os dias, às 18 horas. Confiemos que a nossa Mãe Santíssima enviará um dos seus mensageiros a acolher a cada um, balsamizando as suas dores e os seus desafios, levando amor e ternura aonde quer que eles se encontrem. Que assim seja, Senhora. Muito obrigada por todas as bênçãos que nós recebemos. Confiemos.
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Que assim seja, Senhor. Mãe de amor e carinho, Mãe acolhedora, Mãe que nos ensinou a amar, da nossa maneira, sim, Mãe. Ainda com muita dificuldade da compreensão dessa grandeza que tens por todos nós. Mas estamos confiantes, pois estamos no caminho de crescimento espiritual. E quando nós, de joelhos, nos colocamos nesse momento a pedir pelos nossos irmãos nos dois planos da vida, a entregá-los no teu colo, ao teu colo, Senhora, e pedir que os ampare, e pedir que tenha misericórdia de nós, pelas nossas deficiências, pela nossa ignorância perante as leis do nosso Pai Criador e perante o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Por isso estamos a Ti pedir ajuda. Ampara-nos, proteja-nos, hoje e em todos os dias da nossa vida, Senhora. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações e a todos os corações sofridos. Que assim seja. Não desanime, de Chico Xavier, inspirado por André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.